Hi folk, estamos de volta e o assunto da hora é modal. Mas teacher, o que é um modal? Bom, gente, por definição, o modal vai ser uma expressão, uma palavra que modela o verbo principal, ou seja, qualquer verbo de ação desses que vocês acabaram de aprender no módulo 7, dando diferentes ideias em diferentes situações. Espera aí que vocês já vão entender. Vamos então conhecer o nosso primeiro modal. Have to. Galera, o verbo to have, vocês já conhecem, significa ter. A expressão have to vai significar ter que. E ela vai poder expressar duas coisas diferentes. Num primeiro momento, uma obrigação ou uma responsabilidade. E num segundo momento, uma falta de obrigação ou de responsabilidade. A estrutura será a seguinte: o have to seguido de um verbo de ação, action verb. Então, galera, o have to nada mais é do que o ter que fazer alguma coisa, eu tenho que estudar, ele tem que viajar, nós temos que ser boas pessoas. Vamos aos exemplos. Vamos ver primeiro como expressar uma obrigação. Galera, então é muito fácil. Eu vou pegar a frase que a gente já sabe construir. I study English. Eu estudo inglês. E eu vou colocar o have to antes do verbo principal, que é estudar. Portanto, I have to study English. Eu tenho que estudar inglês. I have to finish this. I have to save that girl. He has to stop the fire! Bom, galera, e como vocês também já sabem, o verbo to have, ele muda quando ele está conjugado na forma de he, she, it, trio esquisito. Então, ao invés de have, a gente usa has. Por exemplo, he stops the fire. Ele para o fogo. Se eu quiser falar que ele tem que parar o fogo, he has to stop the fire. Bom, essas foram as formas afirmativas. Vamos ver como que fica as perguntas. Questions. I have to study English. Eu tenho que estudar inglês. Gente, vimos que para fazer perguntas com o verbo to have, temos que chamar o super do. Então aqui não vai ser diferente, galera. A gente vai ter que colocar o do na frente dessa estrutura para transformá-la em uma pergunta. Portanto, ficaria: Do I have to study English? Resposta: Yes, you have to study English. Eu tenho que estudar inglês? Sim, você tem que estudar inglês todos os dias. Every day. E logicamente com he, she, it a gente não vai usar do, e sim does. Portanto, does he have to stop the fire? Ele tem que parar o fogo? Yes, he has to stop the fire. Galera, lembrem-se, se eu uso does, o verbo volta para o normal. Portanto, does he have to? E não has to. Porém, na resposta, eu estou dando uma resposta afirmativa. Não estou utilizando does para construir essa frase. Portanto, yes, he has to stop the fire. Bom, galera, agora a gente vai ver como expressar uma não obrigação, uma não responsabilidade. Ou seja, uma ação que você não tem que fazer, que você não tem que praticar. Então, galera, simplesmente é a forma negativa do have to. Se eu uso o do para perguntar, eu tenho que usar o don't para negar. Portanto, don't have to significa não ter que. Expressando, então, uma não responsabilidade, uma não obrigação. Por exemplo, do I have to worry? Eu tenho que me preocupar? E o médico responde, no, you don't have to worry. Não, você não tem que se preocupar.
Então você respira fundo e fica aliviado que tá tudo ok. E lembrando que para formas he, she, it, a gente nega usando doesn't. Por exemplo, no, he doesn't have to worry. Não, ele não tem que se preocupar. That's all for today, folks. See you next class. Bye bye.